Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado Volume 5. Nós vamos estudar nessa semana equilíbrio químico, o reconhecimento dos fatores que influenciam o equilíbrio químico, tá? Então é uma introdução. Na próxima semana a gente vai dar continuidade a esse estudo, tá? Então, pessoal, existem dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico, tá? Então, quando a gente fala no estático, a gente imagina algo que fique parado, sem sofrer perturbação, né? Até que alguma força atue nele para que ele entre em movimento novamente, né? O equilíbrio estático é esse de ficar parado indefinidamente, né? Esse conceito primário que a gente falou ali, que é esse de ficar parado, é o do equilíbrio estático, que pode ser aplicado, por exemplo, quando a gente mede a massa do objeto utilizando aquela balança de dois pratos, né? Quando os dois pratos estiverem equilibrados, um em relação ao outro, a gente vai saber a massa de um em relação à massa do outro, né? E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico, que é o que a gente vai estudar agora no equilíbrio químico, o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, o objeto ou fenômeno em estudo está sempre em constante movimento. A situação de equilíbrio é atingida quando a taxa de desenvolvimento dessas ações se igualam, tá? Então a gente vai ter equilíbrio dinâmico no equilíbrio químico. Muitas pessoas acham que o equilíbrio químico é estático, por isso confundem tanto o equilíbrio químico. Mas na verdade não, ele é um equilíbrio dinâmico e a gente vai ver mais detalhes aqui o que isso significa, né? Em que situações que vai poder ocorrer esse equilíbrio químico? Então a gente vai estudar agora as reações reversíveis. Então, quando uma reação química processa se formando o produto e esses reconstituem os reagentes, a reação é denominada reversível. O que isso significa? Quando eu tenho essa representação aqui, eu vou ter a reação direta, que é dos reagentes para o produto, mas ao mesmo tempo também ocorre a reação inversa, que é dos produtos formando os reagentes, tá? E então essa reação reversível, ela se processa nos dois sentidos, tanto para a formação de produtos quanto na formação dos reagentes, tá? Então, quando que eu vou ter esse equilíbrio químico sendo atingido? A gente fala que o equilíbrio químico é atingido quando a velocidade dessas reações são igualadas, ou seja, a velocidade da reação direta, que é a de formação de produto, se iguala à velocidade de formação inversa, que é no sentido de formação dos reagentes, tá? Então, quando ocorre o equilíbrio químico? Quando as velocidades da minha reação direta e inversa se igualam, tá? Então, o que isso vai acarretar? Então, quando eu tenho equilíbrio químico, eu tenho aqui representando um molde H2, está representado por isso aqui, um molde 2 e 2 mols de HI. Então, quer dizer que se eu quiser fazer a representação disso aqui, exatamente o que eu vou ter naquele frasco. Um mol de H2, um mol de I2 e 2 mols de HI, isso em equilíbrio. Então, eu tenho os reagentes e tenho os produtos lá nessa proporção aqui, tá? E quando isso vai acontecer? Olha só, aqui acontece isso a partir do t igual a 4, tá? Então, as velocidades aqui a partir do tempo igual a 4, ele fala o seguinte: observe que na tabela, a partir do instante T4, a reação é entre equilíbrio dinâmico, ou seja, sob temperatura constante, continua ocorrendo nos dois sentidos na mesma taxa, por isso que está sempre igual aqui. Só que se eu somar 0,2 e 0,2 aqui, não dá 1,6. Então, não é que você tem que ter no equilíbrio a mesma quantidade, somando os reagentes, eu tenho que ter a mesma quantidade lá de produto, não. O que você tem que ter é constância, tá? A quantidade aqui tem que permanecer constante, porque aí eu sei que a velocidade da reação direta está igual à velocidade da reação inversa, tá? E o equilíbrio químico, gente, ele tem algumas características, tá? Quais são essas características? Quando você estabelece o equilíbrio, todas as propriedades macroscópicas, ou seja, do sistema, né? Concentração, massa, densidade, elas vão permanecer constantes, tá? E o equilíbrio químico, ele só ocorre em sistemas reversíveis que estejam fechados
porque aí não vai ter troca com o ambiente, tá? Então, toda reação reversível em um sistema fechado, ela vai entrar em equilíbrio químico em algum momento, tá? Então, tem que estar em sistema fechado, tá? Não esqueçam disso para não ter troca com o ambiente. E as propriedades macroscópicas vão permanecer constantes. Agora, por exemplo, as propriedades que são microscópicas, que é colisão, formação de complexo ativado, essas coisas que a gente não é capaz de enxergar, né? Isso vai continuar acontecendo, mesmo porque, olha só, os choques eles têm que continuar acontecendo, porque a velocidade, ele não está com velocidade zero, ele só está com velocidade enquanto forma, igual aqui. Quando eu formo o HI, ao mesmo tempo eu tenho que formar H2 e I2 também. Essa velocidade é constante, não está parada. Então, as propriedades microscópicas de choque, colisão, elas continuam acontecendo, tá? As macroscópicas, elas já vão permanecer constantes, que é igual tá aqui, ó, concentração, cor também, massa, né, densidade e tudo mais. Então, ele fala o seguinte, o equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações diretas se igualam sob temperatura constante. Então, há uma mesma temperatura quando eu tenho uma reação reversível, né, em um sistema fechado, eu vou ter equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, tá? Então, pessoal, vamos às atividades que eu vou explicar para vocês, cada item aqui. Nessa questão 1, vocês vão fazer baseado no que eu comentei com vocês lá em cima, tá? Eu falei sobre as propriedades do equilíbrio químico. Então, vocês têm que lembrar o que eu comentei lá em cima sobre o equilíbrio químico, tá? Enquanto eu estava explicando e ver quais dessas opções estão corretas. FUVEST. Em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntam-se as quantidades estequiométricas. Então, aqui já está balanceado, tá? Então, o que você tem que enxergar aqui, ó? O N é esse O grande e claro. E o hidrogênio é essa bolinha escura aqui, pequenininha. Então, olha o que você tem que ter. Você tem que ter, para formar o N2, eu preciso de duas dessas daqui. Para formar o H2, eu preciso de duas dessas. Para formar o NH3, eu preciso de uma dessa ligado com 3 dessas daqui. E o que eu falei para vocês? Que em equilíbrio químico eu tenho que ter os reagentes lá em quantidade estequiométrica e os produtos também. Então, eu tenho que ter produto sendo representado e eu tenho que ter os reagentes. Então, vocês vão olhar para as opções aqui. Qual dessas opções, e tem que estar nessa proporção aqui, tá, gente? Qual dessas opções aqui oferece para vocês mostrando os reagentes e os produtos naquela proporção estequiométrica lá em cima, tá? Tá? Qualquer dúvida podem perguntar, porque isso aqui é representação, não esqueça. O nitrogênio é essa bolinha grande aqui, então para formar o N2 eu preciso de duas dessas, para formar o H2 eu preciso de duas dessas daqui, para formar o NH3 eu preciso de um de nitrogênio e 3 dessa daqui, tá? De hidrogênio. Uma reação atinge o equilíbrio quando? O que eu falei para vocês? Quando que eu considero o equilíbrio? Então, vocês vão analisar cada uma dessas questões aqui, né? E marcar a opção que seja compatível com o que eu falei para vocês lá em cima, lembra? Então, qualquer dúvida, volta no vídeo, assiste de novo e vê quando que vai entrar em equilíbrio, né? Nas condições ambientes, é um exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Primeira coisa, para cumprir essa questão de equilíbrio, que tipo de sistema eu tenho que ter, que eu falei para vocês? Obrigatoriamente, o sistema pode estar aberto ou o sistema tem que estar fechado. Então, vocês vão analisar aqui quem cumpre esses requisitos, tá? Bem simples essa questão 4 também. 5. Em relação à reação de equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Então, é o que está incorreto. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente, eu comentei com vocês lá em cima. Que tipo de sistema que eu tenho? Esse sistema permite troca? A energia não é introduzida ou removida do sistema, quer dizer que ele não pode ter troca com o ambiente, igual aqui de cima, né? Falei para vocês sobre isso. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos. Comentei isso com vocês naquele quadro lá em cima. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo? Também comentei isso.
Rapidez é a mesma no sentido das reações e as concentrações da espécie permanecem inalteradas? Comentei isso com vocês também, tá? Então, marquem aí a alternativa que está incorreta. Assistam essa aula aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo aplicativo de Conexão Escola ou Conexão Web utilizando o chat.